profetizando que aquele lugar será um lugar de oração, e onde é um lugar de oração, o Senhor se faz presente. Irmão, não tem um lugar que você não ore, sabe, que onde Deus não está, e é maravilhoso isso, sabe? Então, eu me alegro com esse louvor. Depois a Lu cantou esse outro louvor aqui, que é tremendo também, é maravilhoso. Agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória a Deus. Mas vamos lá, a palavra. Vocês querem sentar, meus queridos? Deus sonda o coração de cada um. Pode sentar, porque eu vou ler a palavra. Vocês acompanham junto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e o espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes o azeite e vinho, e pondo-o sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ontem, como eu falava com o pastor Adilson ontem à noite, nós falávamos e eu falei: pastor, eu vou estar trazendo a palavra na igreja amanhã, e só que eu ainda não tenho assim no meu coração definida a mensagem que eu vou trazer. Eu acho que todo mundo, nós que subimos, que trazemos a mensagem, a gente passa por isso, né? Às vezes nós temos uma data, você vai pregar tal dia, aí vem uma mensagem, vem uma palavra, um versículo no coração e ela não sai. E durante os dias nós vamos ruminando e vamos acrescentando coisa. Deus, o Espírito Santo vai acrescentando o que nós vamos trazer nessa mensagem. Mas às vezes não. A gente pensa uma, pensa outra, como trazer o que o Espírito Santo vai falar. E ontem o pastor Adilson falou: mas fica tranquilo que Deus vai dar a palavra. E por isso que eu falei, e hoje de manhã eu fui lá no pastor Nogueira, no culto de Santa Ceia, sabe? E lá tinha um tema lá, a ceia da misericórdia do Senhor. E eu tive uma oportunidade lá, e eu trouxe uma saudação dentro dessa passagem que eu li aqui agora. E isso ficou no meu coração. E desde que isso ficou no meu coração, Deus vem ministrando no meu coração, o Espírito Santo falando para mim, para que eu venha aqui hoje para falar do amor dele. Aleluia. Para falar do amor de Deus. E é um tema, uma coisa que eu gosto de falar. Poucas vezes eu preguei nessa linha de mensagem. Mas desde então o Espírito Santo está falando ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus trouxe isso no meu coração. Porque, irmãos, existe uma coisa no meio do nosso povo, no meio do povo de Deus. Porque nós não podemos falar do mundo lá de fora. Como que nós vamos falar para uma pessoa que não conhece o amor de Deus, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, falar que ele tem que ter o amor de Deus no coração dele? Muitos têm, viu, amados? Tem pessoas lá fora que não gozam da mesma fé que nós, mas as suas obras,
As tuas atitudes demonstram que eles têm um coração amoroso, sim, para a caridade, para com o seu próximo, embora não conheça ainda a salvação em Cristo Jesus, que é o que nós temos que pregar. E eu venho trazer essa palavra preocupado, porque é o que eu venho falar, irmãos, porque o amor, ele tem se esfriado demasiadamente no nosso meio, e tem sido uma coisa tão silenciosa e tão sutil, que poucos têm percebido isso. Poucas pessoas têm tomado conhecimento, irmãos. Nós estamos cada vez, eu tenho que falar nós, porque se eu falar vocês, parece que eu sou o bambambam da história. Sempre quando eu vejo um pregador e falo, vocês falou, ele deve ser bom, hein? Não, eu falo nós, porque eu tenho que me enquadrar dentro dessa mensagem. Não que eu não vigie, não que eu não tenha cuidado. Nós somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, temos sentimentos diferentes, mas gozamos da mesma fé. Então temos que ter o mesmo amor que o Senhor Jesus tinha. É o início que ele diz aqui. Primeira coisa, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso não tem como discutir. E amar ao próximo como a ti mesmo. Mas esse a ti mesmo é como Jesus amou. É porque nenhum de nós, eu não vou fazer o mal para mim. Eu acho que ninguém quer o mal para si próprio. Amar o próximo é não desejar e não querer o mal para ele também. É como se fosse para cada um de nós. E como eu estava dizendo, irmãos, tem se esfriado tanto o amor dentro das igrejas, e eu falo, tem sido silencioso, tem sido sutil, e as pessoas não têm percebido. Não se tem mais compaixão com o seu próximo, não se compadece mais com as dores das pessoas. Pastores pastoreando igrejas, homens de altares, selecionando quem vai sentar nas cadeiras. Hoje abre-se um ministério, a preferência é quem pare com o carrão na porta. Querem empregar na casa do cara, do camarada, que ele é bem financeiramente, mas está passando um probleminha, ou eu vou lá na tua casa, eu vou lá orar para você. Mas se você chega na igreja, em determinadas igrejas, dependendo da tua vestimenta, dependendo como você vai chegar a se apresentar, é a forma que você vai ser tratado. O pastor Nogueira falou aqui, irmãos, não importa quem entra, o importante é que a casa do Senhor esteja cheia. Deus não quer saber, sabe? A nossa obrigação, querido, é pregar, é trazer a obra. Quem faz é o Espírito Santo. Não sou eu e não é você. Não tenha essa ilusão, não, irmãos. Nós temos que dar o quê? Um bom exemplo e um bom testemunho. É isso que eu e você temos que fazer. E se preocupar com aquele que não está vindo para o culto. Se preocupar por que aquele está se distanciando. Ter o cuidado de saber por que tal irmão não compareceu. As atitudes estão diferentes. Tratar de pessoas. Os homens de altares estão esquecendo desses compromissos, desses propósitos. E isso tem sido muito perigoso, porque a gente se depara cada dia mais com pessoas que saem de dentro da igreja. É um êxodo de dentro da igreja que nós não conseguimos explicar. E se você perguntar para cada 10, 7 vão dizer que ele saiu magoado com alguém. Alguém feriu ele, alguém machucou ele. E pasmem vocês, na maioria das vezes são aqueles que estão aqui em cima, viu? Não são aqueles irmãos de dentro que ficam. Na maioria, irmãos, são pastores. Eu fiquei à tarde mandando mensagem, conversando com um rapaz, porque o irmão pediu para mim, falou, pastor Carlos, manda mensagem, fala com ele está ferido, ele está assim, ele está assado. O irmão me pediu essa semana isso. Mandei mensagem, mandei um louvor, eu conversei com ele. Até a hora que eu saí de casa, ele disse que ele queria, mas ele não está aqui não. E ele usou a expressão comigo, ele falou, pastor, eu estou afastado há tanto tempo. Eu falei, não, você não está afastado. Deus não desistiu de você. Mas é uma pessoa que está ferida, que está machucada. E quem feriu ele? Aquele que feriu ele não se deu nem o trabalho de ir atrás, irmãos. Pastor, não se deu o trabalho de ir atrás. Sabe por quê? Porque ele acha que ele tem razão. Sabe por quê? Porque ele acha que aquele irmão deve honra a ele. São homens de altares querendo honra como se fossem Deus. E estão esquecendo por que foram chamados.
São homens que se referem à igreja dizendo, as minhas ovelhas, e mostra aqui para mim aonde que está isso aqui. Pastor Gustavo tem isso na Bíblia, o senhor que é ensinador, senhor pastor Nailton, tem na Bíblia aqui, ovelhas de pastores dessa terra? Não. Pastorear é um dom dado por Jesus, foi Ele que separou. E os homens de altares, eles estão achando que as ovelhas são deles. O próprio Davi, quando falou, aonde estava Davi? Qual a expressão que está aqui? Ele está no pasto, pastoreando as ovelhas de quem? Como está? Do meu pai. Não é assim? O Senhor Jesus falou 3 vezes para Pedro: apacenta, cuida de quem? As minhas ovelhas. E são quem mais tem sido machucada por pastores, queridos. E por quê? Porque está faltando amor, porque está faltando cuidado. Existem pastores, irmãos, com tanta soberba, com tanta arrogância, que eles usam o microfone e se expressam dessa forma: quem não está satisfeito vai embora. Como que pode, irmãos? Como que pode? E se intitulam homens de Deus. Homens de Deus. E tudo isso, irmão, tem gerado desarmonia, contenda dentro das igrejas, intrigas. Mas o que acontece com tudo isso? As pessoas vão se esfriando, porque elas não estão encontrando comunhão dentro da casa de Deus, não estão sendo ensinadas que o amor é a causa e a razão de tudo, que tudo que nós fazemos tem que ser com amor, tem que ser com cuidado. Aleluia, aleluia. Quando nós vemos ali a parábola dos 10 talentos, irmãos, todos nós aqui, a cada um de nós foi dado um talento. As irmãs que louvam, quem prega, quem pastoreia, sabe, quem cuida, quem evangeliza, foi dado um dom para cada um de nós, sabe, diferenciado. Vocês dificilmente, eu não posso falar nunca, porque nunca é muito, mas dificilmente vocês vão me ver aqui acompanhando o pastor Nailton, tocando, louvando. Pastor Nailton ensina, pastor Nailton prega, pastor Nailton louva, dons que Deus deu para ele. As irmãs que só louvam, pastor Gustavo ensina, prega e arranha ali de vez em quando, né? Não está enchendo a bola, porque ele está ali. Aleluia. Toca no louvor. Cada um é um dom. Se você procurar, cada um de nós aqui tem um talento que foi dado por Deus, sabe, que vai aflorar. Se você se aperfeiçoar, você vai descobrir o talento que Deus te deu. Mas agora, o amor ao próximo, ele não fala aqui, ó, a quem ele quer dar, mas isso aí é para todos. Aleluia. O amor ao próximo é para mim, é para você, são para todos os homens de altares, para quem senta aí. Aleluia, aleluia. E enquanto, queridos, enquanto não for reconhecido isso, enquanto não mudarmos essa visão de igreja, sabe, nós vamos continuar sofrendo assim, a igreja vai continuar sofrendo assim. Não se faz mais o almoço entre irmãos das igrejas. Não era comum isso? Vamos se reunir, vamos fazer. Por quê? Contendas, irmãos. Situações não tratadas, rugas, manchas, intrigas dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Aleluias. E sabe onde isso reflete? Isso reflete no desamor. Isso reflete na falta de comunhão. Aleluia. Mas pasmem vocês que a igreja se reúne e participa da ceia do Senhor. Não está errado? Não está errado? Será que eu estou errado no que eu estou falando? Será que isso aí o Espírito Santo só colocou no meu coração? Nós falamos de Deus. O bem que Jesus fez na minha vida parece que é só para mim. Eu quero só para mim. Nós temos que parar de achar que as pessoas não têm jeito. Nós temos que parar de achar que aquele que está lá fora não pode ser salvo. Nós temos que parar de achar que é muito difícil abraçar uma pessoa porque ela não está cheirosa. Quem está cheirosa, quem tem que estar cheiroso é eu para minha esposa, ela para mim.
Quem a gente vai abraçar é uma vez só, mas é um abraço que às vezes a pessoa está querendo, e às vezes o povo de Deus não está mais abraçando. Como que pode, irmãos? Me explica isso. Me explica isso. Aleluia. Como que pode a pessoa ter sempre um não de bate pronto para dar para aquele que pede alguma coisa? Tem pessoas que você nunca vai ouvir um sim dele, parece que ele já tem um não já infiltrado dentro dele e não percebe. E você vê como vai sendo lento, é uma coisa que vai indo assim, mas que está tomando uma proporção tão grande que nós começamos a desconhecer até pessoas de nosso convívio, pelas condutas, pelos comportamentos, pela frieza. Aleluia. E nós vemos aqui a situação desse homem. Quem foi o primeiro que passou ali? Foi um sacerdote. Um sacerdote. Foi ele que veio ali, dentro dessa parábola. Ele representa a religião aqui. Pastores hoje em dia, irmãos, meros religiosos. Quantos, irmãos? Quantos não oram mais? Não conhecem o próprio rebanho que Deus confiou nas mãos deles. Vários. Os pastores hoje, eles não ligam mais. Sabe por quê? Porque eles não sabem a dor que ela está passando. O que aquela pessoa está vivendo, o que aquela situação está passando, eles estão passando de largo, como esse sacerdote, eles estão passando de longe, não quer envolvimento, não quer chegar naquele problema. O sacerdote que deveria estar lá, mas sabe o que o sacerdote queria? Era ficar na sinagoga, era viver lá dentro, era cumprir todos os mandamentos da época, aquela coisa toda. E hoje em dia não tem sido diferente, meus amados. Não tem sido diferente. Só que nós podemos cuidar, nós podemos zelar, olhar para dentro de cada um de nós, irmãos, e pedir essa graça, esse amor, porque tudo que o Senhor coloca aqui, de amor ao próximo, de compaixão, tudo que Ele coloca aqui, se eu e você, se nós pedirmos, Ele derrama desse amor no coração de cada um de nós, Ele derrama no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, e começa a fazer a diferença assim. Porque enquanto, irmão, não tivermos esse amor, essa compaixão, e olharmos para as pessoas lá de fora achando que está tudo bem, irmãos, vão continuar os bancos vazios. Eu não estou falando daqui, irmão, estou falando de igreja no modo geral. Não estou falando do nosso ministério, lógico. Todo ministério, nosso ministério tem seus problemas, mas eu estou falando da igreja do Senhor, do povo de Deus no modo geral. Aleluia. E o pior é que isso vem acontecendo, isso está crescendo de tal forma e não tem sido feito nada para mudar. Não tem feito nada para mudar. Hoje, irmãos, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar, nós não podemos nos conformar, sabe, de que achar que esse Jesus, ele veio só para mim, só para você. Se ele fez bem na minha vida, se ele fez bem, ele vai fazer na vida do outro também. Poxa, quando a gente tem uma receita de uma comida boa, a gente não passa para as pessoas, a gente não fala se vai no lugar é bom. Por que a gente não fala da casa de Deus? Por que a gente não fala do Jesus que nós acreditamos que pelas suas misericórdias um dia nós fomos alcançados? Por quê? Aleluia. Se quando nós clamamos, nós corremos ao Senhor, nós pedimos a Deus, Ele nos atende, por que nós somos sempre fechados a dizer não, a não servir o nosso irmão, a não ter compaixão da necessidade do nosso irmão? Por quê? Aleluia. Aleluia. E talvez esse homem mesmo à beira da morte, ele estando ali, com certeza, ele deve ter visto o sacerdote, mas ele estava meio morto, segundo a palavra do Senhor. E depois, vem quem? Depois passa um levita. É um outro também, que era de dentro da casa, era da porta para dentro, que tinha incumbência de louvar, de ensinar, mas e o coração estava onde? Na parábola ele representa a lei que oprimia, mas também não fez nada, que não pode ser exemplo nem para mim, nem para você, a não ser um exemplo negativo para que a gente não venha fazer.
Mas em seguida, ele passa, Pai, que vem o samaritano, aleluia, e ele passa, e ele vê, e o que eu acho lindo aqui, irmãos, fala, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Vê, todos os dois que passaram distante, e será que hoje eu e você, nós não estamos passando distante também dos problemas, das pessoas que estão morrendo ao nosso redor, ao nosso lado? Eu falei isso de manhã na igreja do pastor Nogueira, aqui, ele estava morrendo aqui, era na parábola, é uma morte física, ele tinha sido agredido, ele estava machucado. Mas no nosso meio, dentro da igreja, no meio do nosso povo, tem pessoas, irmão, morrendo espiritualmente, aleluia. Tem pessoas passando lutas e dificuldades que a gente nem imagina, e muitas vezes nós imaginamos e vemos, mas não nos movemos para ajudar, para fazer. E nós não podemos, querido. A igreja do Senhor não pode. Não pode. Porque a palavra do Senhor, em João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, sabe, quando Ele dá o seu Filho, não escolheu, não foi por um. Foi por todo o mundo, por toda a humanidade, foi por mim, foi por você. Aleluia. Aleluia. Hoje, quando eu falei que eu mandei um louvor para o rapaz, que eu estava convidando para vir aqui, eu mandei aquele louvor, pastor, do Sérgio Lopes. Quando ele fala, sabe, me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Eu chorava quando eu vi aquele louvor, irmãos. E eu mandei para ele e falei para ele, ele não desistiu de você não, falei. E essa mão dele aí foi por sua causa também, para você não abandonar ele nessa hora, para você não abandonar o Senhor por causa de um homem que te distratou. E eu falei para ele, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser maltratados por homens, nós vamos nos decepcionar, nós vamos se chatear, mas nada disso, irmão, é motivo para que você abandone o Evangelho, abandone a Deus, saia da presença do Senhor, pare de servir, pare de fazer, aleluia. Não podemos, porque o preço pago por mim e por você foi muito alto, é impagável para mim e para você. Aleluia. Mas o nosso reconhecimento, sabe, a nossa gratidão a Deus, ela tem que ser viva todos os dias no nosso coração. E quando nós formos aplicarmos o perdão, a misericórdia, nós não podemos olhar pelo que aquela pessoa fez. Nós só temos que olhar e saber que nós também fomos perdoados, que houve misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida, e sobre essa misericórdia nós temos que ter sobre a vida daquela pessoa. Aleluia. Porque senão nós não alcançaremos misericórdia. É difícil, irmãos. É claro que é difícil. É difícil. É difícil perdoar aquele que nos ofende. É difícil ser amável com aquele que nos maltrata. Mas o Senhor Jesus fala para que a gente faça o contrário. Orai pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem. É isso que Ele pediu para mim e para você. E como filhos obedientes, nós temos pelo menos que tentar. Nós temos que tentar, irmãos. Porque se a gente não tentar, a gente não vai melhorar nunca. E aonde que nós tentamos, eu e você? Primeiro, orando, porque é o único jeito de falar com Deus, irmãos. É o único jeito. De examinar o coração e saber e falar assim, poxa vida, aquela palavra falou comigo e eu estou me enquadrando aí, acho que eu estou meio ruimzinho, sabe? Eu estou assim, então eu vou pedir essa graça para Deus e pedir essa graça para Deus, para que Deus venha derramar, para que Deus venha mudar o coração. E eu digo para vocês, irmãos, isso eu posso falar de mim, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu posso falar de mim, porque eu glorifico a Deus, porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. Porque para mim dar um não para uma pessoa tem que ser um não de coração e que eu não possa. Porque se tem uma coisa que dói em mim, é quando alguém me pede algo, me pede um favor, me pede coisa, e eu não posso fazer. Eu não sou hipócrita não, tá minha esposa ali, ó, que às vezes ela até me repreende. Ela fala que as pessoas abusam de mim um pouquinho da minha vontade.
mas eu prefiro ser abusado nessa bondade. Eu prefiro, porque é gratificante, porque é maravilhoso, porque alegra o meu coração, enche o meu coração de alegria, me dá alegria de saber que um dia o Senhor me chamou de servo, dá alegria de saber, sabe, que um dia que o Senhor mandou um pastor orar pelo meu filho, e o pastor não foi, depois Deus repreendeu ele, e falou para ele ir até mim, na frente da igreja, e ele foi, e ele chegou para mim e pediu perdão, e falou, pastor não, irmão Carlos, eu era novo convertido, ele falou, Deus mandou te pedir perdão, porque eu não orei pelo teu filho. Eu falei, não, mas o pastor Davi já orou. E ele falou, não, mas eu estava no fundo da igreja, Deus mandou eu vir orar, e eu falei que não, porque eu já tinha orado na tua casa à tarde, era uma verdade. E quando Deus levantou outro pastor que orou e repreendeu uma enfermidade no meu filho Arthur, eu não sabia nem que estava doente. Mas só que Deus falou assim para ele, vai lá e ora no filho do irmão Carlos, do meu servo. E ele não foi na igreja, ele não foi na hora da oração, ele não levantou. Eu sentava no primeiro banco assim, eu, Elaine e meus dois filhos, Arthur e Mateus. O Arthur era pequenininho. Estou lá na hora da oração, o pastor Davi chegou e falou, irmão Carlos, o Arthur está doente? Eu falei, não. Ele falou, Deus mandou repreender uma enfermidade dele. Eu falei, então ora no meu filho aí. E ele orou e repreendeu a enfermidade. Terminou a oração, terminou o culto. O pastor Ricardo, que era o teólogo da igreja, que dava aula lá, veio lá na frente, lá, chegou para mim, falou, irmão Carlos, você me perdoa porque eu não orei pelo teu filho? Eu falei, não, perdoa, mas o pastor Davi já orou. Ele falou, não, eu estava lá no fundo da igreja, Deus mandou eu vir orar e eu não vim. Eu falei para Deus que eu tinha orado na tua casa tarde. E realmente ele havia passado na minha casa tarde. Só que Deus levantou um rapazinho dentro da igreja, o rapazinho foi lá nele e falou assim, pastor Ricardo, Deus falou, mandou perguntar para o senhor, por que o senhor não repreendeu a enfermidade no filho do servo dele que ele mandou? E Deus mandou dizer que ele que manda, o senhor só obedece, e é para o senhor ir lá e pedir perdão para o servo dele. O senhor sabe quem? Vocês sabem quem é o servo dele? É esse coitado que está aqui, ó. É esse coitado que está aqui, ó, que tinha 2 anos de novo convertido, viu, irmão? Tinha 2 anos de novo convertido quando isso aconteceu na minha vida. E ele me chamou de servo. Aleluia. E servo eu sou até hoje. Até hoje. Porque eu quero ser apontado de qualquer outra forma. Mas eu não quero nunca ouvir que o irmão precisou de mim e eu não pude servir. Eu não quero nunca ouvir que tal pessoa ligou para mim precisando e eu não pude fazer, e eu não fiz. Porque o dia que eu disser o não, é o não que eu não pude fazer. Aleluia. Porque se eu for agir do contrário, eu vou ser contra tudo que eu acredito. Se eu for agir do contrário, eu vou dizer que não vale a pena ser crente. Se eu for agir ao contrário, eu vou dizer que não vale a pena. Nenhum dos irmãos aqui que me chama de pastor, não pode me chamar de pastor. Aleluia. Mas aqueles que me chamam de pastor, aqueles que me veem como pastor, se é um dom que Deus me deu, que Ele colocou em mim, eu glorifico a Deus. Mas esses, quando precisam de mim, se falar que eu nunca servi, só se estiver mentindo, porque eu não pude. Porque às vezes, irmãos, eu tenho minhas ocupações, eu tenho minhas obrigações. Aleluias. Aleluias. Mas eu sempre falei, e eu sempre falo, que eu nasci para ser servo. Não, se todas as pessoas tivessem essa consciência. O problema é isso hoje, que hoje nós temos, são bispos, são apóstolos, são todos graduados assim, mas o coração está longe da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, tudo que Ele falou, amai uns aos outros. Aleluias. Ama o teu próximo como a ti mesmo, e não importa se o seu próximo, se ele é bonitinho, se ele é feio, se ele é branco, se ele é pretinho, se ele é rico, se ele é pobre. Aleluia. E aonde que você demonstra amor? É nas atitudes. Eu vou dizer que eu te amo, e quando você precisa de mim, eu te dou as costas. Eu vou dizer que eu te amo, sabe? Agora, nós pagamos um preço, irmãos. Pagamos, é claro. Às vezes nós falamos verdades, a pessoa não é obrigada a acatar e aceitar, mas nós podemos aconselhar, podemos fazer, podemos falhar.
Aleluias. Mas não podemos perder a essência que é o amor de Cristo. Aleluia. Não podemos perder, irmão, essa essência que Deus nos deu. Aleluia. Não podemos perder, irmão, a humildade, nunca, jamais. Aleluia. A consciência de que todos nós, irmãos, somos servos do Senhor. Aprender e saber, irmão, que nós não somos discípulos de homens. Nós somos discípulos de Cristo e temos que seguir os seus ensinamentos. Não é fácil, assim como não foi para ele, assim como não foi para os discípulos, assim também não é para mim, não é para você. Não é fácil agradar a todos, queridos. Não é fácil. Mas mesmo, irmãos, entenda uma coisa. Mesmo com essa igreja lotada, com essa igreja cheia, sempre vai haver situações a serem tratadas. Talvez a minha necessidade é uma, a sua é outra, dele é outra. Cada um de nós, todos nós temos uma luta do dia a dia, os compromissos. Mas a nossa caminhada tem que ser uma caminhada cristã. Não podemos hoje, irmãos, eu vi essa semana no Instagram uma pessoa falando, um pastor que falou uma coisa mais certa. Ele falou assim, ó, se você é crente, se você só vive no meio de crente, se você só vai em festa de crente, se você só está na igreja junto com o crente, tudo, você está desviado. Está desviado. Porque a palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E aonde você vai ser luz? Dentro da igreja? Todos aqui nós somos luz. Todos nós aqui somos o sal da terra. É aqui que nós vamos ser? Não, irmãos. Aí tem um aniversário de um parente, porque ele não é crente, eu não vou no aniversário deles, não. É minha família, mas eu não vou, eles não são crentes. Aí você tem um amigo que te convida para ir na casa dele, você não vai, sabe por quê? Porque ele não é crente. Então você vai ser a luz aonde? Fala para mim. A luz nós somos, irmão, na casa daquele lá que não é crente, onde a casa dele está nas trevas, é lá que nós somos a luz. Eu achei linda a palavra desse homem. É lá que nós somos, irmãos. Eu tenho amigos que não são crentes, eu tenho amigo católico, eu tenho amigo que gosta de outra fé. E nós fazemos churrasco junto, nós nos reunimos, nós vamos pescar junto, eu vou visitá-los, tudo, mas todos eles sabem que eu sou crente. E é a hora que eu falo de Jesus para eles. Essa semana eu conversando com o Edson, meu irmão, tem o Wagner, lá vizinho da nossa chácara, ele falou para mim e para minha esposa com todas as letras, a minha esposa é bruxa. E fez curso e tudo lá. Só que eu nunca vi ela voando de vassoura ainda. Mas ele fala que ela é bruxa. Entendeu? E aí, só que eu falei pro Edson, acho que o Wagner, em toda a vida dele, acho que ele nunca ouviu falar tanto de Jesus que igual eu e meu irmão fala para ele, sempre que a gente pode. E a esposa dele, a Paula, é uma boa pessoa. Se a gente for lá, tem que passar na chácara deles e tomar um café com eles. Mas quando está na mesa, se eu comecei a falar de Jesus e fica lá, ouve, eu dou testemunho e falo, e eles vão ouvir, e eu falo o que Deus faz, eu falo que Jesus muda, que Jesus transforma, e falo, meus amados. Vai acontecer alguma coisa? Tem que perguntar para Ele, para o nosso Pai. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Porque às vezes falando de Jesus para Ele, eu choro igual eu chorei aqui agora, na presença deles. Aleluia. Os nossos amigos lá de Americana, o Paulo, meu amigo querido, que eu amo de paixão, são roqueiros. Paulo tem tatuagem de chifrutinho nas costas dele. Mas eu amo ele, é meu amigo. Cozinha para mim quando eu vou lá, ele é cozinheiro, profissional, tem um restaurante, somos amigos. Quando eram amigos da minha esposa, conheci através dela. Não são cristãos, é pessoas que tomavam cerveja comigo, que saíram comigo. Então hoje a gente senta na mesma mesa. E na mesma mesa nós conversamos e falamos, e eu falo de Jesus, e oro por eles, e mando oração para eles, e oro e mando oração para a mãe da Patrícia, que está tratando com câncer, a dona Neuza, espero que Deus cure ela. É assim que nós somos a luz do mundo, é aí que nós somos o sal da terra, é nessa hora que eles têm que ver Deus na minha vida, é assim que tem que ser na vida dos irmãos. Aleluias. Jesus, irmãos, andava no meio de todo mundo. Só que o amor no coração dele, a fé no Deus Pai, fazia com que ele não se perdesse.
Porque quem de nós aqui, hoje, se alguém chegasse com uma mulher diante de nós e falasse, ai, ela estava o marido da outra, ela estava adulterando. Quem de nós não fala, nossa, que coisa feia, que coisa horrível, não pode nem ser crente, não pode nem ir na igreja. E o que foi o exemplo que ele deixou para mim e para você? O que ele fez quando todos aqueles disseram, quem dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra? E eu pergunto para vocês, meus irmãos, quantas pedradas nós temos dado em pessoas sem olhar para nós mesmos, hein? Quantas pancadas nós temos dado nos outros, quando na verdade nós deveríamos agir de misericórdia? Não é concordar com o que a pessoa está fazendo. Jesus não aboliu o pecado dela. Ele perdoou. E que ele falou para ela, vai e não peques mais. A pessoa fala, porque Jesus ama. Não, Jesus ama sim. Deus ama incondicionalmente. Da sua opção sexual, do que você fez. Mas o pecado Deus abomina. Isso não tem como negociar com Deus. Agora, o amor dele também, nós não podemos dizer para aquele lá de fora que ele não é amado, porque ele é amado. Aleluias. Assim tem que ser eu, tem que ser você. Aleluias. Olhar para quem está lá fora com compaixão. Olhar, tomar cuidado, irmãos, com as fofocas, com as setas lançadas, irmãos. Quando o irmão vem falar de outro, nós temos que policiar, nós temos que vigiar muito, muito, muito isso no nosso coração, irmãos, porque isso vai esfriando. Isso é a sutileza que eu falei no início da mensagem, que vai nos envolvendo, vai causando uma ira dentro da gente, e a gente não vai percebendo, e quando a gente pensa que não, nós já estamos envolvidos, sabe? E vai ofuscando, quando na verdade o nosso coração devia estar fervendo de amor, de compaixão, com alegria, sabe? Eu falei que eu estava feliz, hoje eu estou feliz mesmo, não sei, estou com meu coração cheio de alegria hoje, aleluia, sabe? Essa alegria, irmãos, vem de Deus. Eu tenho tantos problemas e tantas coisas para resolver, mas eu estou sempre acreditando que amanhã vai ser melhor, eu estou sempre achando que amanhã vai ser melhor, aleluia. Mas é uma coisa que eu peço para o Senhor. Eu peço nas minhas orações, eu peço o amor dele, eu peço a graça dele, eu peço a misericórdia dele, eu peço que ele coloque perdão no meu coração para me poder perdoar. Aleluias. Aleluias. Porque, como diz o pastor Nailton, que o dia que ele falou que Jesus não estava ouvindo a oração dele, aí Deus deu uma quebrada no neguinho, bem no meio da junta dele, né, Andressa? Ele falou de manhã lá, pastor Nailton, uma vez ele estava orando aqui, na época da pandemia, e eu perguntei, quem foi hoje? Ele falou, não, ele falou, varão, acho que nem Jesus estava lá ouvindo a minha oração. Uma conversa lançada assim, um bate-papo normal, irmãos. Uma semana depois, Deus mandou o irmão Valdeci lá na casa dele. E falou, Deus manda te dizer, Deus manda te falar, que ele tem ouvido as suas orações, viu? Vê como é perigoso, não é? Então, irmãos, o que nós pedimos, Deus ouve em oração. Sabe, irmãos, eu sempre peço para Deus, eu sempre falo aqui, para que Deus tire de mim a arrogância, porque nós temos a arrogância, a soberba, que não deixe nada no meu coração, que coloque amor no meu coração, perdão, mansidão na minha voz, e que resplandeça na minha face a presença do Espírito Santo. Procura pedir isso em todas as suas orações e você vai ver. Sabe quando que você vai ver isso? Quando as pessoas começarem a te falar. Porque Deus, para Deus me abençoar, Ele pode usar o pastor Nogueira, qualquer um aqui dentro para me abençoar. Porque Deus tem poder para tudo. Mas Ele não vai, Ele pode, mas Ele não vai fazer cair dinheiro daqui, financeiro, qualquer coisa. Mas Ele vai tocar no seu coração, no coração de qualquer, falar, ó, vai abençoar tal pessoa. E a pessoa vai ser usada dessa forma. Sabe? E quando você pedir, quando você receber, você vai saber porque você falou aquilo com Deus. E é assim que eu vejo na minha vida, é igual eu falei, quando eu peço para que Deus coloque mansidão nas minhas palavras, eu peço isso, e eu falo para Deus em oração, eu falo, Senhor, quando eu mandar uma oração, quando eu orar por uma pessoa, eu falo, que a minha voz soe como águas tranquilas
no ouvido daquelas que ouvem a minha voz e a oração, Senhor. E eu peço isso para Deus. E eu gosto da alegria de, às vezes, eu mandar oração e a pessoa me ligar e falar: pastor, a tua voz me acalma, ouvir a tua voz me alegra, isso para mim é maravilhoso. Sabe o que é isso, irmão? É Deus falando: você pediu, eu estou fazendo, eu estou ouvindo. Aleluia, aleluia. E diz aqui, irmão: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe o azeite e vinho, pondo sobre a cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. Eu vou só até aqui, irmãos. Levou para a estalagem e cuidou dele. Um dia, eu e você, nós estávamos assim, irmãos. Quem não nasceu no berço evangélico, eu não nasci no berço evangélico. E eu andei tanto tempo perdido nos caminhos. Eu apanhei tanto, irmãos. Eu apanhei tanto. E às vezes a gente apanha coisas que deixam marcas na nossa vida. Eu apanhei, tenho certeza que o pastor Nogueira, todos nós aqui, quem não nasceu em berço evangélico, deve ter apanhado muito na vida. Pastor Nailton, com certeza, apanhou também. A vida, longe dos caminhos do Senhor, ela é muito difícil. Mas um dia, e quando eu estava nessa vida, quando eu estava distante assim, irmãos, talvez eu achava que muitas pessoas podiam fazer coisa, algo para mim, mas ninguém podia. Talvez tenha sido assim na vida de vocês também. Mas teve uma sexta-feira que já havia passado todos os religiosos pela minha vida. Já havia passado todos eles. A lei já não significava mais nada para mim. Mas eu ouvi a voz do samaritano numa sexta-feira. Numa sexta-feira eu estava sozinho na minha casa e eu só ouvi dele assim: ó, domingo você vai para a igreja. Irmãos, vocês acreditam quando eu falo isso? Porque eu ainda não havia aceitado Jesus, mas eu ouvi falar: domingo você vai para a igreja. E eu já vinha trilhando no caminho. Por exemplo, eu já tinha apresentado o meu filho Arthur na igreja, eu já tinha apresentado o Mateus, eu nunca batizei, porque os meus irmãos eram crentes, de vez e nunca eu ia na igreja. E naquela sexta-feira, quando eu vi domingo você vai para a igreja, eu fiquei bem calado. E no domingo a minha esposa falou: a gente vai almoçar na minha mãe, lá no Presidente Dutra. Eu falei: vamos, mas eu vou voltar logo porque a gente vai para a igreja. Ela falou: para a igreja? Eu falei: amor, Deus falou que chega para mim para a igreja. E domingo à tarde nós fomos para a igreja, irmãos. Eu me sinto hoje, trazendo essa palavra, como naquela sexta-feira, Jesus, o bom samaritano, me pegou, me carregou, ficou comigo no ombro até domingo. Eu ouvi as pessoas dizendo que quando a gente ia para a igreja não podia falar, porque senão o inimigo agia e impedia da gente ir. E eu fiquei quieto e só falei para a Elaine no domingo. Fomos na mãe dela, almoçando, voltando e fomos para a igreja. Cheguei lá na igreja cristã, tabernáculo de oração, o pastor Adilson, o pastor, o qual estava na casa dele ontem à noite, lá no Vila Fátima. E eu cheguei, terminado o culto, eu perguntei: pastor, quais são os dias de culto aqui? Ele falou: era terça, quinta e domingo, né, amor? Não, terça era oração, quinta e domingo era o culto. Ele falou: terça tem oração, quinta tem culto. E ele falou assim para mim: mas o amado vem, depois some e não volta mais. Aí eu falei assim: pastor, agora eu não saio nunca mais, porque foi Deus que mandou. E essa palavra, ela está em pé até hoje. Porque naquele dia, o samaritano me levou para a estalagem, me levou para a casa dele. E ele tem tratado de mim até hoje. Assim como eu sei que é na vida de cada um de vocês também. Desde o dia em que ele trouxe, que ele passou na vida de cada um aqui, que ele viu cada um de nós à beira, largado, desprezado, ele trouxe para a presença dele. E cada um de nós estamos sendo tratados até hoje. Aleluias, aleluias. E pode ter certeza que ele não vai ficar devendo nada para nós. Ele não deve nada para ninguém. Aleluias. Mas agora o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos,
é que tem muitos lá fora que nós precisamos trazer, que nós precisamos olhar e trazer para a estalagem para ser tratado. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Paulo do Senhor. Amém?